principalmente o consumidor, ele quer aprender, ele quer saber mais, né? Ele está sedento para aprender, e quando você leva conteúdo, você consegue fazer a venda garantida. Eu sempre falo que, por mais que a gente queira simplificar as coisas, né, o vinho é uma coisa que tem todo o terroir, tem coisas mais complicadas, e se você começa a trazer o conteúdo para ele, ele vai entender e vai trazer para consumir. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho. Meu nome é Diego Bertolini, sou empresário, consultor do mercado, especialista em vinhos e toda a quinta-feira nós estamos aqui recebendo um empresário, né, com o intuito de estar levando sacadas e informações para você desenvolver o seu negócio com vinhos. E você que está seguindo nosso canal aqui há pouco tempo, não deixe de dar seu like, seguir o nosso canal, fazer esse comentário também, porque o nosso grande intuito é levar ferramentas para você aumentar as vendas de vinhos. E hoje, pessoal, nós falaremos como você aumentar as suas vendas com uma origem que é incrível, que é Portugal, a terrinha, né? E para a gente trocar esse bate-bola, eu vou estar recebendo uma super ilustre convidada, né? Além de ser enófila, né? É educadora da Wine School, publicitária, né? CEO da Porto Scali e, escrevam o que estou falando aí, futura Master of Wine, né? Que é uma super profissional aí que vem desenvolvendo um trabalho incrível no mercado brasileiro. Karine, seja muito bem-vinda, minha amiga. Opa, obrigada pelo convite, obrigada a todos, muito feliz de estar aqui hoje, obrigada por estar aqui, estou muito contente de falar sobre um assunto que eu adoro, né, que é Portugal. Primeiro, antes do tema principal, né, quem é a Karine? Como o vinho te introduziu no mundo do vinho? Como foi essa história com essa bebida mágica que é o vinho? Eu sempre falo, né, que o mundo do vinho tem sempre aquelas histórias de herança, de herdar, e comigo não foi muito diferente, né? Eu caí de paraquedas no mundo do vinho. Um português que trabalhava aqui em São Paulo há muito tempo, que era o seu Manuel Garcia, já importava marcas portuguesas e fundou a empresa que hoje eu estou à frente, que chama Porto Scali. Para quem não sabe, Porto Scali foi o primeiro nome de Portugal, que é Porto Scali, Portugália, Portugal. Então, você já entende que a empresa nasceu com DNA de Portugal. E ele fundou essa empresa, sempre com vinhos portugueses, foi passando... Isso foi em 85, década de 90... Final da década de 90, meu pai ficou amigo dele, começou a investir, e eu tenho muita certeza que muitos de vocês também começaram a investir em vinho por hobby, começou a gostar, adorar vinho, investiu por hobby, quando ele viu, já era majoritário da empresa. Isso aconteceu na década de 2000, não tinha ninguém para herdar essa empresa, né, para ficar à frente da empresa, que meu pai sempre teve um negócio que era transporte e logística na área da saúde. Então, meu pai nunca trabalhou com vinho. Ele sempre investiu em vinhos para beber, pelo hobby, mas nunca trabalhou. E o seu Manuel já estava com uma idade avançada, não tinha ninguém para tocar o negócio, e meu pai falou, você não quer ir lá ver com o seu Manuel o que é o negócio? Eu já recém-formada, já tinha trabalhado em algumas agências de publicidade, trabalhado em multinacional, trabalhava na época numa revista de gastronomia que chamava Gosto, com Dias Lopes. Com Dias Lopes, conheço. E eu trabalhava com Dias Lopes e eu falei, comida, bebida, deve ser tudo a mesma coisa, eu vou trabalhar com o seu Manuel. Quando eu cheguei, isso foi em 2010, poucos meses depois, o seu Manuel já não estava muito hábil para continuar no negócio, ele já estava um pouco já com a idade mais avançada, ele acabou se afastando do negócio, e quando eu vi o negócio estava na minha mão, sem eu entender nem o que eu fazia, né? Eu tinha tido o privilégio de passar alguns meses com ele, entender o que era importar, o que era o vinho português, mas no fim do dia eu caí de paraquedas, e eu tenho certeza que muito empresário, né, muitos empresários como vocês que estão assistindo a gente, já se sentiram assim, né? Cara, o que eu estou fazendo assim, aqui? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar conta desse negócio? E aí você corta a cena,
Já se passaram aí quase 15 anos desde essa fase e hoje eu continuo, às vezes, com o mesmo sentimento, né? Porque o negócio muda, né? Então, o negócio do vinho, eu acho que eu fui aprendendo com o mercado de vinho, né? E o Diego sabe melhor que eu, que o mercado do vinho foi mudando muito ao longo desses últimos anos. Né? Uma metamorfose e a gente foi mudando junto. E eu fui crescendo junto com esse mercado. Então, a Karene Vilela, basicamente, nasceu no mercado do vinho por um susto. Eu nem sabia se eu gostava de vinho. Eu comecei a estudar, eu conto essa história para todo mundo. Assim, tem uma jornalista muito famosa no mercado do vinho, que é a Suzana Barelli. A sua. Que hoje ela escreve também para o Estadão, para o Paladar. E um dia ela ligou na empresa e fez uma pergunta que ninguém sabia responder. E eu entrei em pânico, eu falei, gente, o que essa mulher está perguntando? E assim, eu entrava no Google, eu não sabia nem pesquisar o que ela estava perguntando. Ela queria saber se um vinho que a gente importava era uma denominação de origem controlada e garantida. Eu não sabia o que se tratava, porque eu não entendi o que era uma denominação de origem controlada. E eu tive que ligar para o Dias Lopes, que era meu parceiro na revista Gosto. Falei, Dias, você pode me explicar o que ela está me perguntando? E ele me explicou. E aí foi quando eu resolvi estudar. Falei, olha, eu estou aqui tentando ficar à frente de um negócio que eu não entendo o produto. Então, eu já sei aqui um pouco de contabilidade, um pouco de financeiro, eu era publicitária, eu estava fazendo uma pós-graduação de negócios no INSPER na época, eu estava muito preocupada em como gerir um negócio, mas eu não entendi o meu produto. Então, foi aí o momento que eu falei, não... Está na hora de eu estudar o que eu vendo. E aí começou a minha vida também acadêmica, que até hoje eu sou uma eterna estudante. E não deixo de estudar, porque eu acho que é o caminho para aprender. Né? E é isso aí, né? E no mundo, a gente não para. Né? Nem quando até a gente tem um amigo em comum, que é o próprio Dirceu Viana, né? Enfim, nem quando chega no topo, né? Enfim, tem uma super graduação, tu para de estudar porque o vinho é muito vivo, né? Vinho é safra, novas regiões. Ontem, por exemplo, degustei um vinho da Moldávia. Enfim, já conhecia, principalmente quando eu trabalhava no mercado da Ásia, na exportação, se via muito mais a proximidade de vinhos do leste europeu, mas no Brasil agora começa a entrar, né? Na Inglaterra já é um produto que já está super em moda, os vinhos do leste, enfim. Então, é uma coisa incrível, né? O vinho, estudar, eu também como produtor, né? Enfim, a minha família, estou indo agora em novembro, porque a gente vai degustar vinhos com diferentes leveduras. Enfim, autóctones, não autóctones selecionadas, qual o impacto dá no vinho. A gente está com um projeto de viticultura de precisão, então é muito horas de taça, é muito estudo, é muita prática que não acaba, né? Então, pô, tu já fez, além de ser educadora, né, tem W7, 1, 2, até o 4, né, o diploma, e agora também eu quero que tu tá numa trajetória assim hard, né? O programa do Master of Wine é um programa complexo, né, é um programa bem difícil. Eu entrei no programa, todo mundo pergunta por que você entrou no programa, né? Seu sonho é ser Master of Wine? Não, o meu sonho não é ser Master of Wine. Eu não acho que isso vai mudar a minha carreira hoje dentro do Brasil. Eu acho que da mesma forma que eu fiz W71, vi que eu tinha que fazer o 2, vi que eu tinha que fazer o 3, vi que eu tinha que fazer o diploma, sendo proprietário de uma importadora de vinhos no Brasil, porque cada vez que eu entrava no nível de estudo e via que tinha um mundo para entender, e que eu falava, gente, eu preciso entender mais para comprar melhor, para trazer soluções melhores de vinhos, de decisões melhores para o meu país, a mesma decisão me moldou aí para o Master, assim. Então, é como se fosse uma escada sem fim mesmo, assim, né? Eu acho que o programa do Master é um programa bem difícil, são poucas pessoas que terminam o programa, né? Eu espero um dia poder terminar o programa e me tornar Master, mas também eu não sou muito frustrada com o fato de se eu não terminar. Eu acho que é uma jornada, eu estou sofrendo bastante no programa, assim, eu não acho que é um programa que eu estou tendo facilidade, ainda mais vivendo na América Latina, vivendo no Brasil, a gente acaba tendo poucas oportunidades de provar todos os vinhos que eu deveria provar para passar na prova e tudo,
mas eu acho que é um programa que acaba expandindo o meu conhecimento, abre minha cabeça e falo, nossa, nunca pensei nisso, nunca falei sobre esse assunto, nunca tinha escutado falar disso, vou pesquisar sobre isso, quem sabe isso pode ser implementado no Brasil em algum momento, quem sabe eu posso trazer um vinho desse assunto para o Brasil em algum momento. Que legal. Então, eu acho que faz parte da jornada mesmo, de conhecimento. Então, todo mundo fala, o Master é uma coisa impossível. Eu falo, da mesma forma que o W71 para mim foi impossível, o Master, né, eu acho que cada passo para mim foi muito difícil, né? Cada passo foi muito complicado, porque é aquela coisa de você aprender uma coisa que você não sabe. E principalmente seguir o coração, né? É uma paixão, né? Então, acho que bem tu falar, né, cara, tem a questão do negócio por trás, né? Também tu representa uma grande marca aqui no Brasil, tu depois pode falar também um pouquinho, uma marca que é o ícone em Portugal, mas tem todo o aspecto de a gente sempre buscar e trazer soluções para o mercado, e também, né, de a gente, como a gente tem a oportunidade de poder ir para feiras internacionais, de fazer viagens em relação à pesquisa de terroir, a gente quer também transmitir para esse consumidor ou para os empresários que vêm galgando no mercado de vinhos. Então, isso é muito bacana, porque eu sempre falo, né, principalmente agora nessa transição profissional que estou fazendo, né, com a comunidade Venda Mais Vinhos, não tem espaço mais para amador. Tá? Amadorismo não eras. Eu sempre falo, se você quer ficar aí no social commerce, vendendo nas redes sociais, WhatsApp, eu vou assinar teu atestado de óbito. Você precisa investir em conhecimento, investir em profissionalização, em sistema, migração de canal, em novas estratégias, em portfólios, em conhecimento, e é algo que não para. Então, o conhecimento profissional e o conhecimento de você investir no próprio negócio, né, como estratégias e ferramentas, não para nunca. Né? Então, eu acho que é um ponto bem importante. Né? Eu acho até legal levantar essa bola da paixão, porque eu acho que o vinho e paixão está sempre muito ligado. As pessoas querem sempre falar, você já era apaixonada por vinho? E eu sempre falo, não. Quando eu herdei a empresa, simplesmente caiu no meu colo um negócio que eu queria fazer dar certo. Por alguns momentos na minha vida, eu achei que eu queria ter dado certo. Eu acho que muito daquela questão de não decepcionar o seu pai, porque meu pai não estava no negócio. Eu falava, poxa, né, caiu um negócio na minha mão, eu vou decepcionar meu pai, vou decepcionar minha família, né, me deram uma oportunidade aqui de fazer um negócio. Eu não era apaixonada por vinho, não era uma coisa que eu falava, meu Deus, estou tomando um Chardonnay que eu amo, estou tomando... Mas aí, com o tempo, eu fui descobrindo a paixão que eu poderia encontrar dentro desse negócio, né? E não é tudo que eu sou apaixonada no trabalho, né? Então, eu acho que também muita gente que vai trabalhar com vinho e fala, eu só vou trabalhar com vinho porque eu sou apaixonado, eu falo, tome muito cuidado com isso, porque você vai descobrir muitas coisas que você não é apaixonado dentro desse trabalho. Porque tem muita coisa legal, né? O vinho, estar junto de pessoas, eu gosto muito de história, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de relacionamento. Tem tudo a ver, né? Geografia e história do vinho. Geografia e história, eu gosto de contar histórias, relacionamento. Então, tudo isso foi uma capa perfeita para eu me apaixonar. Mas tem um monte de coisa que eu não gosto, né? E eu tenho que lidar com isso no dia a dia. Então, os problemas tributários do país, todas as questões logísticas do país, todas as dificuldades que eu tenho de importação. Então, assim, não é só paixão quando você abre e resolve, né, trabalhar com um negócio. Então, quando eu digo, você é muito apaixonado, você quer trabalhar com isso, pense duas vezes, porque às vezes também é melhor ser só apaixonado e beber vinho, né? É isso aí. Porque um negócio é um negócio, e no final do dia vai te dar um trabalho. É a mesma coisa, ontem no final, eu tava falando pra minha esposa, né, ontem de manhã eu fiz uma aula de manhã, depois, primeira hora da tarde, a gente gravou um podcast, e à noite dei aula para os alunos do curso Profissionais do Vinho. E aí, cara, um dia, e não foi só isso, né, foi 5, 6 horas do dia em aula, e o restante trabalhando, tocando as coisas que o mundo não para. Exato. Né? E aí, no final do dia, cara, é cansativo, mas é prazeroso. Né? Então, acho que tem as suas dificuldades, mas quando no final, né, no bottom line, tem um propósito por trás, tem a paixão, ela ajuda a te mover. Exato. Mas ela não é o suficiente
para sustentar esse alicerce, né? Então tem que vir a razão junto e saber que empreender tu vai passar por muito perrengue, e a resiliência e consistência altos e baixos em todos os momentos. Tem ônus e bônus todo o negócio, e o vinho não deixa de ser diferente, né? E estudar no vinho, dar aula em vinhos, empreender no vinho, tudo tem ônus e bônus, né? Eu acho que é importante, quando a pessoa decide empreender no vinho, saber o ônus e o bônus disso, né? Eu acho que tem vários. A minha conta fecha estar aqui. E eu tenho muito prazer, e hoje vejo a paixão e tenho muito prazer de estar aqui. Mas é legal colocar essa conta, né? E ver se vale a pena no fim do dia, né? É isso aí. Então, Cá, essa história foi uma conexão de um empresário que representava e que importava vinhos portugueses. A família fez toda uma questão da empresa, uma consolidação da empresa que tem até no DNA, no nome, né, a história de Portugal. Hoje a pauta principal é sobre Portugal, um terroir com 14 regiões produtoras, uma mega diversidade, e hoje é a terceira principal origem de importação, né, hoje no Brasil, ficando atrás dos latino-americanos, de Chile e Argentina, mas do velho mundo né, disparado, né, com mais 50% na frente que o quinto, seria a Itália, né? Então, Portugal, além de ter uma proximidade cultural, tem vinhos maravilhosos, né? E esse primeiro semestre, em 2023, cresceu 14% nas exportações para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre, para ti como empresa e como educadora, o que representa Portugal e como a gente pode transmitir, né, para os empreendedores como gerir melhor essa categoria como uma origem, né, levando melhores soluções para os consumidores de vinho. Ótimo, legal. Engraçado, um pouco da minha história com Portugal está ligado um pouco com a minha história de empreender na Portoscali, né? Eu acho que quando eu herdei a Portoscali, a empresa era Portugal. Eu só tinha marcas portuguesas. E eu comecei a estudar vinhos e comecei a ver que eu comecei a fazer uma escola que é a Wine Spirit Education Trust, que é uma escola inglesa, que Portugal não tem tanta visibilidade. Tirando os vinhos do Porto, Portugal nunca foi muito mencionada na escola inglesa. Eu acho que nesse momento eu percebi que Portugal não era só a única origem que eu deveria investir. E isso foi nos anos de 2012, 2011, e eu comecei a falar, eu preciso abrir meu negócio para outras coisas, porque eu só tinha vinhos portugueses ali. E comecei a abrir para outras regiões, Espanha, Itália, etc. e tal, e decidi chamar a empresa, naquele momento, de Portos. Eu tirei o Cali da empresa, porque eu achei que o Cali era muito português. E chamei de Portos, e comecei a importar várias origens e tal. E engraçado que nos últimos anos, né, eu fui encontrando a minha veia portuguesa, né? Eu primeiro tirei minha nacionalidade portuguesa, né, que eu não tinha. Eu encontrei minha nacionalidade pelaquela lei Sefragita, que eu acho que muitos brasileiros acabaram tirando nacionalidade aí. E aí eu comecei a entender o tamanho da conexão que a gente tinha com Portugal e a quantidade de pessoas brasileiras que compram vinhos portugueses, uma porque viaja muito para Portugal, né, porque é uma origem mais fácil pela barreira da língua, né? Muita gente tem um sonho de viajar para fora do país. O que você pensa logo de cara? Portugal, você não tem que falar inglês, você não tem que falar francês, você não tem que falar italiano. Então tem muita gente que vai para Portugal por isso. Então eu sinto que isso já facilita um pouco as pessoas irem para Portugal, ver um vinho português e querer comprar aqui. E aí tem essa conexão do vô, que é de lá, que o pai que nasceu lá, né, o bisavô que nasceu lá. Então, você começa a entender que o brasileiro é muito português, né, que a gente tem muito realmente ainda Portugal. E com o tempo eu fui me envolvendo muito em alguns grupos portugueses. Hoje eu sou vice-presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo, de Comércio de São Paulo. Sou uma das poucas mulheres que é associada no Grêmio Luso Brasileiro, também em São Paulo. Então hoje eu tenho um papel muito forte dentro da comunidade portuguesa, porque eu fui me encontrando em Portugal. E foi engraçado que eu fui me encontrando em Portugal e revendo as minhas vendas, e todos os últimos anos as minhas vendas sempre foram 60% Portugal.
Nunca foi menos que isso. Nunca foi. Na vida, eu nunca vendi menos de 60%. Eu vendia todas as outras nacionalidades, Chile, Argentina, já vendi Austrália, já vendi Nova Zelândia, já vendi tudo. Eu sou apaixonada por vinho. Áustria, já vendi tudo. 60% é sempre em Portugal. Até que em 2019 eu decidi colocar meu negócio para o B2C, para ir para consumidor final e para vender, focar também no ambiente corporativo, isso antes da pandemia. E eu acho que eu queria dar um novo nome para minha empresa. Eu achava Portos, o logo e tudo, um nome muito... não dizia muita coisa. Eu contratei uma consultoria. Veio a publicitária falando aí, né? Eu contratei uma consultoria. Foi muito engraçado, isso até me emociona, porque eu contratei uma consultoria, vieram centenas de nomes, centenas. Um dia eu acordei e falei, o nome dessa empresa tem que ser Portos Cali. Simplesmente eu acordei e falei, o nome dessa empresa tem que ser Portos Cali. Ela nasceu em 85 vendendo vinho português. Hoje a gente continua vendendo 60% vinho português. Somos portugueses, não adianta, a gente tem uma alma portuguesa. Apesar de eu ser brasileira e me orgulhar muito do Brasil, a alma dessa empresa é portuguesa. Hoje os nossos sócios é uma empresa portuguesa, né, que é o Grupo Bacalhau, que é um dos grupos, um dos maiores grupos de vinhos em Portugal também, né, que a gente vai falar um pouco disso. Como que eu tenho um grupo português sócio da minha empresa? Eu tenho 60% das minhas vendas vinhos portugueses e eu não vou voltar a chamar essa empresa de Portos Cali, né? E isso diz muito também sobre a questão do quanto Portugal, apesar de um país muito pequeno, é diverso nas opções de vendas que eu tenho, né? Você mesmo comentou das 14 regiões que eu tenho lá dentro, então eu tenho uma diversidade de opções de vinhos para vender, desde estilos, eu tenho vinhos tranquilos, eu tenho espumantes, eu tenho fortificados diferentes, eu tenho Porto, eu tenho madeira. Tem madeira. Moscatel de Setúbal. Tem ainda um produtor brilhante. Eu tive a oportunidade de visitar Henriques, né? Meu Deus. Eu tenho pico, eu tenho biscoito, eu tenho vinho doce do Pico, do biscoito, dos Açores, eu tenho vinhos super ácidos feitos na Ilha do Pico. Eu tenho uma infinidade de coisas num país tão pequeno, né? Só com 92 quilômetros ali quadrados. Gente, para vocês terem uma noção, Portugal é o tamanho da região da Campanha Gaúcha, que é 1/3 da área do Rio Grande do Sul, por exemplo. Tem uma noção. Exato. Então, olha a diversidade cultural que a gente sabe, né? Lisboa, Alentejo e Douro, a rivalidade, né? De Lisboa e Porto, etc. É muito bacana e não só na questão cultural que isso traduz no vinho também, né? As pessoas, né? O próprio terroir, mas a condição geográfica e climática, né? Não, totalmente. Acho que assim, as cadeias montanhosas do Dão, a influência marítima na península de Setúbal, eu tenho os solos vulcânicos nas ilhas, eu tenho N coisas, né? Os solos xisto no Douro. Tenho tanta coisa diferente num país tão pequeno que me traz tanta diversidade de vinhos que não é à toa que Portugal sempre teve ali na lista dos maiores produtores de vinhos do mundo. E sim, aqui no Brasil sempre foi um dos melhores clientes de exportação do mundo, né? No próprio Grupo Bacalhau, que é o que eu tenho mais contato, Portugal, o Brasil sempre foi o melhor cliente na exportação. Óbvio que o melhor cliente deles é, sem dúvida, o próprio mercado interno. Quase todas as vinícolas portuguesas, o mercado interno tem um papel muito importante para eles. Pois provavelmente deve ser Reino Unido e até Angola, né? Exportar. Portugal exporta muito. Angola foi muito importante no começo da década de 2000 até 2010, 2013. Depois da crise que a Angola teve, eles diminuíram muito o papel deles em Angola e foram buscar novos mercados. Até a própria Vini Portugal, que se consolidou com mais força em 2010, vem fazendo um trabalho muito bonito e muito forte em mercados anglo-saxões, como os Estados Unidos, a Inglaterra. A Inglaterra, eu começo a ver uma tendência a aparecer nos últimos 5 anos como um vinho mais cult, um vinho mais hipster, um vinho diferente e uma oferta de custo-benefício com a qualidade que tem,
que os ingleses estão começando a olhar os vinhos tranquilos portugueses com outro olhar agora. Isso, né? e até me chamou a atenção, né, porque eu sempre fui muito para um mercado, não só para ProWine, né, mas eu ia muito no mercado alemão. E agora eu fui visitar meu cunhado, né, que está morando na Irlanda, daí a gente, vou para ProWine, aproveita, vai 5 dias antes de for para Berlim. E normal, o sangue, um dia eu olhei para Dani, um dia eu tenho que parar e eu tenho que visitar umas 6, 7 lojas de vinho. E aí, foi o dia que eu separei, era uma sexta-feira, dia de comer normal, passei em 5, 6 lojas de vinho. E o que me chamou atenção, diferente de outros anos, no mercado alemão, que é o maior mercado de volume da Europa, né? Não em valor por causa do Reino Unido, mas e também eu acho que é interessante também falar que o mercado alemão ele tem uma produção interna muito grande, né? Enfim, e eles consomem muito vinho branco. E o que me chamou muito a atenção foi a presença de Portugal nas gôndolas, tá? Os vinhos verdes. Eu acho que tem muito a questão também do aumento, questão custo, né? Europa, mas eu vi os vinhos verdes muito presentes. No mercado alemão, e começar a ver Douro, começar a ver outras regiões como Dão, que era difícil de encontrar, tu não encontrava o Porto, né, que era o grande emblema, tu encontrava alguma coisa, mas dentro do mercado, né, que o alemão ele é mais protecionista e também encontrar muito vinho verde, alvarinhos, enfim, e vinhos até de brancos de média e alta gama, mas bacana foi que Portugal começa a se posicionar como branding, como marca, tá? E tu mencionou da Vini Portugal. Eu vejo, né? Eu trabalhei um tempão no Instituto Brasileiro do Vinho, né? Lá em 2006, quando eu fui contratado, né? Falaram assim, não, vamos fazer um trabalho de construção de marca. E já tinha começado um tempinho, Wines of Chile, a Vini Portugal desenvolveu um trabalho, mas eu vejo que a Vini Portugal ela faz um trabalho de construção de marca. Aqui no Brasil, como posicionamento, vamos lá, o valor médio exportado do vinho verde no Brasil é mais alto no mundo, tá? Porque a gente sabe que vinho branco tem um custo de produção muito mais baixo do que um tinto, do que um vinho que tem elaborado com estágio no carvalho, etc. Então, Portugal conseguir posicionar, por exemplo, e hoje o vinho verde ser a segunda origem que mais exporta, só atrás do Alentejo, para o Brasil, mostra que eles conseguiram trabalhar a marca, tá? A marca de não apenas ser um vinho de entrada, né? Ser um vinho com posicionamento com ótimo custo-benefício, mas com posicionamento alto comparado a outros produtos. Vamos usar o exemplo da Espanha, Verdejo, por exemplo. Tu vê brancos espanhóis, às vezes, que tem uma boa qualidade, são vinhos ok's, mas com posicionamento muito mais baixo. E eu acho que é a questão da construção. E isso para a cadeia distributiva e até para o revendedor é muito importante, né? Porque senão é como aquela história lá vamos voltar ao passado, o vinho da garrafa azul. Era preço. Tu olhava, era um vinho de preço, mas o Riesling, cara, o vinho da Alsácia, eu amo. São maravilhosos. E hoje está voltando agora com muita força, né? Alemanha e Alsácia, e vinhos com mais mineralidade, etc. Mas o que eu vejo é que Portugal conseguiu construir uma imagem de país e também para o lojista de muito valor agregado. Eu sou sempre muito... agora eu falo que agora que eu virei Tuga, né? Agora que eu virei Portuga, eu sempre tenho um lado muito crítico. Assim, eu acho que a gente conseguiu criar um valor muito grande das marcas num posicionamento sempre do custo-benefício. E eu acho que hoje eu discuto muito com a Vini Portugal, discuto muito com os produtores que eu trabalho, discuto com meus amigos portugueses de vamos nos posicionar sempre com um preço um tanto quanto mais alto, porque eu concordo que a Espanha está sempre para baixo, mas tem algumas denominações de origem na Espanha, como Rioja, Ribera del Duero, que fazem um papel, né, até Rias Baixas, tem um papel de posicionamento de imagem, que eles conseguem colocar um preço e conseguem se vender como categoria de uma forma infinitamente boa, né? Quando a gente fala de vinho português, muito comprador no Brasil ainda pensa, mas o vinho tem que ser barato. Sim. Mas a gente já começa a ver também emergindo em Portugal várias empresas boutique
né? Vários projetos incríveis de vinhos portugueses que já tem um preço elevado, né? A própria Sandra Tavares, né? Com os vinhos dela, o Pedro da Herdade do Rocim, com os vinhos, que começam a criar ali aquela áurea ali que tem vinhos portugueses que podem ser mais caros, posicionados mais caros, que a Jancis, que é uma Master of Wine inglesa, agora todo ano está indo para Portugal, todo ano ela está começando a falar dos vinhos do Douro, ela comenta, eu tenho um projeto que eu importo, que é o da Romaneira, a Romaneira já está ganhando pontos, os Van Zellers, né? Noval, que teve sempre notas altas, e os vinhos agora tranquilos deles também tem grandes notas, então você começa a ver vinhos que estão aparecendo aí com notas que estão se posicionando mais alto, mas é um trabalho que tem que ser feito, que eu acho que aqui no Brasil a gente tem que ajudar esse trabalho a ser feito também, né? Hoje eu trago vinhos portugueses, eu tenho vinhos extrema entrada, né? Eu tenho, por exemplo, vinho verde, eu importo Casal Mendes. Casal Mendes é o concorrente garrafinha ali... bonitinho. Garrafinha Bojudinha, que é o nosso principal concorrente, é o Casal Garcia, que é uma marca incrível, super bem feita, né? Eu sempre falo que o Casal Garcia e o Casal Mendes, para mim, são os dois ícones do vinho verde no mercado. Eu falo bem dos dois, porque eu nunca falo mal de vinhos que sabem fazer, né, se posicionar bem, são bem feitos, né? Construir uma categoria, e aliás o Casal Garcia é um dos vinhos, eu não me arrisco a dizer que é o vinho português mais importado, né, tirando Mateus Rosé. Eu acho que teve anos aí que eles conseguiram até passar Mateus Rosé pela quantidade porque eles agora têm uma linha muito extensa, né? Eles têm Casal Garcia doce, rosé, eles não têm só mais o Casal Garcia vinho verde, eles têm uma categoria muito extensa de linha agora, né? Então eu acho que esses vinhos conseguiram se posicionar ali como vinho de entrada, que hoje em dia, você disse muito bem, nem são tão mais baratos assim, porque o custo de produção de vinho em Portugal aumentou muito, e eu acho que um dos grandes problemas também é que, apesar das empresas portuguesas grandes terem potencial para negociar, as grandes não são tão grandes assim, né? Quando a gente pensa num grupo muito grande, ela não chega aos pés de uma Félix Solis espanhola, né? Uma Félix Solis espanhola, ela tem um potencial de negociação, garrafa, rolha, 10 vezes maior do que uma empresa gigante portuguesa, porque uma empresa gigante portuguesa ainda é muito pequena, né? Muito pequena porque é um país muito pequeno, né? A gente está falando de uma empresa grande portuguesa, ela fatura ali 60, 70 milhões, melhor cenário 60 milhões, não são empresas tão grandes assim como a gente pensa que são. Então tem também essa dificuldade que os custos, quando crescem muito rápido, né? Não tem esse potencial tão rápido de negociação também. Mas eu acho que as categorias mais altas de vinho, né? Então a gente está falando dos Douros tops, alguns Alentejos tops, também vão ajudar a melhorar a imagem de marca de Portugal, como um vinho que também pode ser um vinho top, como Rioja hoje em dia como Ribeira del Duero Douro tem que ser hoje também posicionado como um vinho caro, e tem muitas marcas que já estão fazendo isso, e que pode sim custar 30 euros, que pode sim custar 50 euros, né? E eu ainda acho que aqui no Brasil, e mesmo português, eu acho que quem faz esse problema é o português, porque a cultura do português é pagar barato as coisas, né? Sim. Eu acho que o português tem essa coisa de, não, isso não vale, não vou pagar isso, e ele é o primeiro a falar, tá caro, não vou pagar, e aí coloca os preços para baixo, sabe? E que no fim não posiciona a marca onde deveria estar, porque são grandes marcas, grandes produtos, e tem posicionamento para isso. E eu acho que tem outro fator muito importante, né, que eu sempre falo, né, são os 4 P's de marketing, né, ter produto, acho que Portugal tem diversidade, e a gente pode falar, ter a promoção, a gente acabou de falar da Wines of Portugal, que fez a Vinho Portugal, né, fazendo um trabalho interessante, mas acho que tem um outro ponto que eu vejo do vinho português que é interessante, é a questão da distribuição. E quando eu falo da distribuição, vamos citar alguns exemplos. A Portuscari é uma empresa com DNA português, e a gente vai para a década antejana. DNA português, Qual Import, DNA português. E isso, na minha opinião, é interessante, tá? Porque eu acho que tem a questão da demanda e pela uma cultura, uma colônia portuguesa, mas eu trabalhei na Aurora, cooperativa vinícola Aurora, e eu sei, a Aurora investia zero em marketing, mas era líder no mercado. Por quê?
ponto de venda. Exato. A gente tinha um exército de 380 promotores de venda que faziam a exposição lá na gôndola. E era a nossa publicidade. Nunca esqueço, né? Acho que um dos primeiros mentores meu foi o Caio Zanotto, né? Meu primeiro diretor comercial. Comecei a trabalhar com 16 anos com o Keep Cooler, cara. Já faz um tempinho, Keep Cooler. Né? Até a novela Dance Face, tá? Mas o bacana de tudo isso é que a distribuição ela é vital. E essas empresas portuguesas, elas construíram, e vamos lá, hoje a Adega Alentejana tem portfólio de Chile, a Porto Scali também tem portfólio de França, Itália, a própria Qualimport hoje tem, que é uma empresa também do grupo do Esporão, enfim, etc. Então, eu vejo que esse trabalho de distribuição, principalmente no mercado que essas importadoras estão aqui mais na região sudeste, né, que, vamos lá, a região sul e sudeste representa 80% da venda de vinho no Brasil. Então, isso faz com que a distribuição e a construção da imagem lá na ponta tenha sido exitosa. Não, eu concordo 100% com você, porque eu fiz o meu TCC da faculdade, da SPM, que chamava PGE na época, em 2007. E eu fiz, engraçado, eu fiz meu PGE sobre a Porto Scali. Nem imaginava trabalhar, não, foi 2006. Nem imaginava trabalhar na Porto Scali. Eu fiz sobre a Porto Scali, entrevistando o seu Manuel Garcia, entrevistando, porque meu pai já investia na empresa na época, eu falei, vou fazer sobre essa empresa, né? Já está aqui. E na época, os concorrentes da Porto Scali eram a Qualimport, a Adega Alentejana, a Barrinhas, e eram as mesmas empresas. E eu olho agora, né, quase 20 anos para frente, são as mesmas. E elas estão lá, e são empresas muito resilientes, num negócio que é baseado em Portugal. E eu vejo que isso está muito ligado com a cultura também, né? Que eu acho que uma forma de eu trazer a Porto Scali para me manter nesse universo de Portugal foi eu entender a cultura dos portugueses, me envolver com os portugueses e me sentir portuguesa. Porque eu vejo que os portugueses, eles são muito, mas muito barristas, muito fiéis e muito comprometidos com o vinho que eles bebem. Uma vez que ele bebe um vinho, ele vai beber aquele vinho a vida inteira. E eles são muito fiéis àquela marca, né? Então, eu acho que também um grande sucesso dos vinhos portugueses, né? E para quem está pensando em incluir vinhos portugueses no seu portfólio, uma vez você começa a fornecer um vinho português para o teu cliente, ele vai te procurar para o resto da vida. Então, eu tenho clientes da década de 90, que liga até hoje, pedindo um vinho que a Bacalhau nem produz mais. E a gente explica toda hora, olha, minha pipa não existe mais, Saltoriga não existe mais, mas existe tal vinho. Ah, esqueci, mas tudo bem, pode mandar tal vinho. Então, eles são fiéis. E eu vejo que a nova geração portuguesa, né, porque, lógico, os jovens portugueses mudaram muito, né, não são como a velha guarda, mas também tem esse DNA, né? Esse DNA, né, uma coisa cultural, né, uma cultura deles de serem muito ligados à história. Eu acho tão bonito quando eu vou para Portugal, eles sabem a história de todos os reis, eles sabem toda a história de todas as revoluções, eles sabem a demarcação de Pombal, eles sabem o Tratado de Methuen, o que deu de impacto no vinho do Porto, né, em 1756, eles sabem qual foi o impacto da ditadura em relação às cooperativas portuguesas. Então, você conversa com qualquer pessoa em Portugal, eles vão ter uma noção de vinho e vão ter uma noção de falar disso. E o vinho fez parte da história do país, né? E o vinho preferido dele vai ser sempre o vinho do vô, da tia, de alguém que faz vinho na família dele, porque sempre vai ter alguém na família dele que faz um vinho, né? Então ele vai falar, meu tio faz um vinho, meu fulano, porque tem sempre alguém por perto que faz um vinho, né? Então é cultural, não é à toa que o maior consumo per capita português, ou da Europa, é o dos portugueses, né? O consumo é muito alto lá, faz parte da alimentação deles, né? Na época da ditadura ali, Salazar incluiu isso, o vinho dentro da tributação de alimentos, não é uma tributação de bebida alcoólica. Então, o vinho faz parte ali da dieta básica do português, né? Então, mostra que é uma cultura muito banal, não tem aquela coisa até você ver o trato do vinho em Portugal é muito diferente em São Paulo, no Brasil. A gente tem muito mais etiqueta de vinho, a gente tem muito mais como servir o vinho, né, no Brasil do que os portugueses. Português, o vinho está assando em cima do fogão, eles pegam uma taça qualquer, o vinho está sempre quente em Portugal, né? Tirando, óbvio, alguns restaurantes que já é mais orientado para vinho, mas é a cultura, né? É questão cultural. E eu acho que esse é o grande ponto, né? E eu acho que tem a questão
dos consumidores fiéis, porém, esse novo consumidor de vinho, até nosso também amigo, o próprio Rodrigo Lanari, né, foram 29 milhões de consumidores regulares que migraram do consumo esporádico para regular. Ou seja, e o consumidor, até dados da própria pesquisa, né, mostram que o consumidor brasileiro ele é mais open mind, né, enfim, em relação a provar, diferenciar, né, e dentro de Portugal, né, se a gente for pegar o ranking, né, Alentejo, Vinhos Verdes, Lisboa, Douro, Dão, Porto e Bairrado, tá? Regiões, vinhos icônicos, temos tipicidades, mas a gente acabou de falar de 14 regiões e também tipicidades de brancos, tintos, rosés, espumantes, fortificados, para todos os gostos, bolsos, né? Douro, normalmente, antigamente tu não imaginava um Douro de entrada. Hoje tu começa a ver algumas opções também de Douro de entrada, né? Até Douro que tu não parece Douro, que tá com bem redondinho, né? Dos caras, isso aqui tá muito mal para Lisboa, né? Lisboa também entrando na cena de, Lisboa era o desgarradinho, né? E agora entrando até é a terceira principal região de exportação, principalmente a gente sabe por causa de preço, mas também com vinhos interessantes. Eu acho que uma coisa que é importante para quem for vender vinho português ter em mente é que hoje tem produtores portugueses que começaram a se internacionalizar, ou seja, pensar no consumidor do novo mundo. Então, a própria Bacalhau, ela tem um portfólio, eu digo que é um portfólio tradicional e o portfólio mais inovador, né? O que é o tradicional? Castas autóctones, né? Que são as castas indígenas, ainda não coloca as castas, né, no rótulo, tem aquela coisa mais do consumidor português tradicional que só quer saber o nome do produto, então ele quer saber o nome do Catarina, ele queria saber ali o nome que era o Meia Pipa e ele já sabia ali que tinha um blend de 5 castas portuguesas. Ou a região, né? E tá tudo bem, ou a região, Alentejo. Aí quando eu chegava ali na Quinta do Carmo eu tinha um Dom Martinho, aí eu ia até ali Trincadeira, Aragonês e as castas da região e eles estavam felizes com isso. Mas eu estou começando a ter também linhas varietais, né? Então eu tenho um vinho com uma casta internacional, Chardonnay. Então cada vez mais Portugal tem castas internacionais. Eu fico muito feliz de poder ter a Bacalhau como sócia, porque a Bacalhau foi uma das pioneiras em trazer castas internacionais em Portugal. E eu consigo saber o histórico, né? Os enólogos da Bacalhau são enólogos que estão lá há 40 anos. As pessoas trabalham lá há muito tempo, né? Então, o Vasco Garcia, que está lá há 40 anos, a Filipa também está há 30 anos. Então, os enólogos têm todo o histórico de quando eles começaram a fazer isso. Então, o Quinta da Bacalhau Tinto, que é um Bordeaux, né, que é um Cabernet Sauvignon com Merlot, é uma inspiração bordalesa, foi o primeiro Cabernet Sauvignon plantado em Portugal, na década de 70. Quando eles fizeram isso, foi o caos. Os portugueses olharam e falaram, por que você está plantando Cabernet Sauvignon? Foi aquela coisa, uma atrocidade, assim, né? Cabernet Sauvignon, né? O próprio Catarina foi o primeiro Chardonnay usado num vinho português. E o Catarina, esse vinho que está aqui, foi o primeiro vinho que usou barrica nova, para fermentar um vinho branco, né? Para ter um vinho branco fermentado em barrica nova. Então, foi assim, esse vinho lançou em 81. Então, eram coisas que ninguém pensava em fazer. Quebra de padrão. Quebra de paradigma. Hoje, quando você chega em Portugal, quando a gente tem toda a influência do novo mundo, né? Eu tenho ali Napa, né? A Austrália, as vinificações da Austrália, a África do Sul, com todo um formato, vendendo também para consumidores como os consumidores brasileiros, que também estão sendo educados com Chile e Argentina, com vinhos varietais. Portugal também está se educando a isso. Então, a própria Bacalhau e outros também, né? Eu vejo vários produtores amigos nossos que têm nos rótulos Chardonnay, agora Syrah, agora todos usando castas internacionais francesas e denominando a casta no rótulo. Quando faz um blend de castas indígenas, porque nosso país, né, o nosso Portugal, tem 250 castas indígenas, né? Portugal e Itália disputa aí qual dos países tem mais castas indígenas ainda em uso. Então imagina a confusão de um consumidor
entendeu que é, né, vinhozinho, rabigato, né, são uvas que o pessoal... Rabo de ovelha. Rabo de ovelha, tintacão, esganacão, tanta uva que você nunca ouviu falar, né, que você fala assim, e outra, né, tem umas que são sinônimos, uma é no Alentejo, outra chama no Douro, outra coisa, que chama no Dão, outra coisa, então as pessoas ficam um pouco... inseguras para comprar aquele vinho, porque ela não sabe qual o padrão daquela uva, né? E o brasileiro foi educado a entender o padrão. O padrão, principalmente, né? Até mais estudos de comportamento que o varietal vem depois da origem. Exato. Né? Então ele vai pela variedade, que é um conceito muito novo mundo, né? Enfim, de posicionamento é americano, né? E o meu conselho para quem vende vinho português é venda a região. Vem da região, porque a pessoa, a partir do momento que ela se apaixona por uma região, ela consegue encontrar um padrão nela, né? Tem produtores muito diferentes no Alentejo? Tem produtores diferentes no Douro? Tem, mas no geral a gente tem um padrão, né? No Douro a gente vai ter vinhos ali com mais álcool, com mais estrutura, com mais potência. Os vinhos no geral, os vinhos do Dão são mais elegantes, tem um pouco de acidez maior dentro do Dão. Na Península de Setúbal também, a gente não vai pegar a mesma extração na Península de Setúbal do que do Douro, porque a gente tem uma influência marítima. Então todas essas visões de região faz com que a pessoa fale, não, minha região preferida é essa. E a gente começa a vender a região. E até muito da questão, né? Porque Portugal é um país que tem uma diferença de temperatura notável, né? Tu tá em Lisboa, tu tá no Douro, tu tem uma diferença de 5, 6 graus. A mesma coisa São Paulo, Rio Grande do Sul. Né? Tu tem 5, 6, 7 graus, assim, e isso para terroir impacta muito, né? E eu vejo, assim, muita questão Alentejo. O Alentejo, eu tenho uma teoria, tá? Que como o brasileiro está muito acostumado com o paladar de vinhos sul-americanos, ou seja, clima quente, na sua maioria, sem influência, o Alentejo ele tem esse glicerol, ou seja, esse perfil de vinho mais sul-americano, claro, com suas tipicidades, etc. Ou tem aquele vinho lá que, vamos lá, o tanino é mais domado naturalmente, né? É muito mais fácil fazer um vinho com tanino mais tranquilo, sabendo a vinificação, né? Enfim, um pouco menos extração, a frio, etc., do que o Douro. O Douro, no primeiro ano do vinho, vai estar, dependendo, claro, a safra, vai estar com maiores taninos. Então, eu vejo muito, e claro, o custo de produção do Alentejo, planícies, etc., né? Não vou falar nisso, né? E eu acho que tem umas questões também que a gente nunca para pensar, né? O tamanho das adegas, né? Então, por exemplo, no Douro, né, os metros quadrados são mais caros, os tamanhos das adegas são menores, e você tem que fazer o seu vinho do Douro, você tem que engarrafar no Douro. Você não pode engarrafar em outro lugar. Claro. Né? O Alentejo não. O Alentejo você pode, né? É mais fácil você. E o custo é menor para você ter uma adega maior lá. Né? E isso também impacta no tempo da vindima, né? Quando que você vai vindimar as coisas, né? Você vai ter espaço para receber tudo que você tem? Você vai ter que receber uvas antes? Algumas coisas vão estar com ainda mais estrutura, mais verde ou não. Tem toda uma questão também logística das regiões, né? Porque a gente está falando de uma região com patamares, né? Com socalcos, que é o Douro, que a vindima é toda feita manual. Quando a gente vai para o Alentejo, quase tudo é feita com máquinas, então quase tudo ali perto de mais planícies. Então, tudo isso vai impactar o estilo final do vinho, né? E o custo também, né? Então, toda essa diferença que a gente vai ter dentro dos estilos dos vinhos, né? E aí, regiões, estilos, variedades ou blends, né? Enfim, a gente tem essa questão mais de se atualizar. E também eu vejo que Portugal, né, ela tem uma diversidade para qualquer perfil de consumidor. Enfim, desde daquele consumidor que quer um vinho mais redondão até o consumidor que quer vinhos mais complexos, né? Então tem uma super diversidade. Então eu acho que essa dica que tu passa, eu adoro vinho com acidez, eu pessoalmente, eu adoro acidez, eu sou Barolo lover, amo Nebbiolo, né? Mas uma variedade que canta meu coração, uma região, quer dizer, que canta meu coração é a Bairrada.
Eu sou Bagalover, né? Bagalover, né? Eu adoro, cara, porque é um vinho que tem uma super acidez, e não só para tintos, cara. Os espumantes aí da Bairrada, né, são incríveis. Enfim, até entre Dão e Bairrada aí tem espumantes muito bacanas, né? Enfim, então o que quero dizer... Você sabe que, falando da Bairrada, o grupo Flatgate, que é o grupo da Taylor, da Croft, que é dono do World of Wine lá no Douro, museu, né? O Adrian Bridge, que é o CEO, essa semana saiu uma matéria essa semana falando que eles compraram uma propriedade na Bairrada. E essa semana ele falou que a propriedade deles tem potencial para se tornar um Vega Sicília. Então, para você entender o tamanho ali do que eles acreditam na Bairrada, né? Então, eles investiram, foi o primeiro vinho que eles estão investindo para ser um vinho tranquilo deles. Eles nunca produziram vinho tranquilo, só produziram vinho do Porto, a história inteira. E a gente está contando de um grupo que é a Taylor, por exemplo, é de 1632. Então, uma empresa que está aí há séculos produzindo vinho do Porto, arriscar produzir um vinho e decidir na Bairrada, ainda mais um grupo que está liderando o assunto de mudanças climáticas globalmente, com o Porto Protocol, mostra também que é uma região com muito futuro para essa questão também de mudanças climáticas, né? Então eu estou bem animada com o futuro da Bairrada, né? E eu acho que é isso aí, né? Tu levar esse mapa para Bairrada, cara, é aquela coisa assim de a gente não infoxicar o consumidor com muita informação. Cara, Bairrada é baga, mas tu tem isso, tu tem muitos blends, e aí tu levar bons espumantes, e levar as informações de uma forma homeopática. A Bairrada tu busca vinhos mais gastronômicos. Eu quero mais o easy drink. Tu pode ir um pouquinho mais para um vinho verde, ou um branco douro, por exemplo, e aí de uma forma mais rápida, diríamos assim, mapear o consumidor em relação à tipicidade da região. Por exemplo, outra região que eu vejo que tem vinhos incríveis e é pouco explorado no Brasil é o Tejo. O Tejo, total. Então, claro, um clima mais quente, vinhos, mas com vinhos maravilhosos, né? Outra região, eu estive lá na Henriques Henriques, né? Estive lá, foi algo, além de madeira ser incrível, indescritível. O turismo lá é maravilhoso, mas tu tá degustando história, né? Enfim, eu tenho algo meio que... O vinho tem um ponto sentimental. Eu trabalhava no Wines of Brazil, e isso é muito bacana quando a gente fala em tradição. E aí eu estava num Alcorn Tasting, que eles fazem os eventos de degustação. O cara iniciou em Londres e terminou no sul era 7 eventos, e eu estava degustando do Brasil, com os vinhos brasileiros, né? Enfim, e aí, coisa em inglês, né? Todos os eventos tinha uma mesinha do lado da outra. E eu fiquei em todos os eventos, 7 eventos, do lado eu me esqueci o nome de uma liquor store, enfim, lá do inglesa, que era um casal, ela tinha 78, tinha 80 e tantos anos, e a filha, 40 e tantos. Tá? E todos os eventos aí, cara, coisa de brasileiro, tá do lado, começa a conversar, vai degustar os vinhos, e ela veio pro stand do Brasil e ela amou começou a degustar e ela amou o moscatel brasileiro. Que legal. Ela falava do moscatel e todo dia ela olhava pra mim. Queria um tacinha de moscatel. E aí a gente acabou criando uma amizade, e no último evento, né, eu disse, eu não vou levar se fosse roubar umas 4, 5 garrafas de moscatel, eu disse, não vou voltar pro Brasil com 4, 5 garrafas de moscatel, e cheguei assim, muito obrigado, você mora aqui, muito obrigado, eu quero te presentear, já que tu gostou do moscatel, vou te presentear. Ela pediu, espera aqui. Aí ela pegou um táxi, enfim, foi lá. E ela voltou, gente, com vinho madeira, 1937. Nossa, que massa. Foi incrível. Assim, e aí aquilo lá, primeiro me marcou porque eu já gosto de madeira, com oxidativos e etc. Gosto muito de Jerez também. Mas eu acho que o grande ponto... Teve aquela questão histórica que para mim foi impactante e algo nostálgico. Já gostava. Né? E durante esses 7 eventos eu tive uma super aula com eles, porque eles trabalham a vida inteira só com vinho madeira. Que incrível. Então, imagina a vida inteira, né? Ela 78 anos e ele 80 anos, só com uma loja de vinho madeira. É muito nicho. A loja de você só vinho madeira. Incrível. E eu disse,
cara, olha só o tamanho do mercado que a gente tem aqui no Reino Unido, né? Enfim, e foi muito bacana, né? Enfim, porque daí eu fui lá na Hicks Hicks, tive uma super aula, né? Enfim, degustei com o Humberto, uma super aula com ele, e não só na questão do processo, mas entender que tu tá degustando uma história, gente. Cara, as caravelas falavam lá, o porquê, o como, né? Então, eu acho que o vinho português, e principalmente com essa conexão cultural no Brasil, não é apenas o líquido. A gente vende uma super história. Total. Tá? A gente vende uma super história, uma história que tem total conexão com o Brasil. E para vender vinho, e eu passo muito para os meus mentorandos e alunos, né? A gente vende lá no atendimento ponto de venda, em eventos, a gente vende muita história de contar. Então, eu acho que isso é o ponto principal, né, de a gente absorver, e por isso eu gosto de viajar muito, né, porque é lá que tu consegue pegar as histórias com os enólogos, com os comerciantes, com os produtores, tu consegue absorver essa história para depois tu transmitir algo autêntico. E a barreira da língua ajuda muito, porque primeiro são produtores que estão sempre abertos a fazerem vídeos, a mandarem um áudio, a explicar alguma coisa. Então acho que quem decide vender Portugal também tem uma ajuda do sellout muito grande, porque eles estão relativamente perto, tem sempre feiras portuguesas aqui, estão sempre vindo, sempre ajudando a vender o vinho, né? Então acho que também facilita pelo fato de você entrar em contato no Instagram, no LinkedIn, pedir uma foto, pedir um áudio, você consegue ajudar melhor os teus clientes a entender, né? Porque até você falar em francês com alguém, italiano, é mais um trabalho, né? Sim. E culturalmente a gente é bastante parecido, né? Tem muita coisa diferente, óbvio, né? Os portugueses também tem muita coisa, mas tem essa coisa da hospitalidade, que o português também gosta de ser muito, né, hospitaleiro, claro, como o brasileiro. Então isso é uma coisa legal também, que eu acho que pode ajudar na venda, né? Madeira, eu acho assim, para mim um vinho indestrutível, simplesmente, se você quer presentear alguém, eu sempre falo, você quer presentear alguém para mostrar o quanto a tua relação com essa pessoa seria uma relação indestrutível, você tem que dar uma madeira. Isso aí. Porque é um tipo de vinho que ele não vai acabar nunca, assim, sabe? Então é uma coisa que demonstra que você tem um assunto para falar, demonstra o quanto aquilo é realmente inquebrável, né? E eu vejo que madeira não é apenas degustar, é meditar. Exato. Cara, para mim madeira, assim, cara, teve um dia incrível, um dia bad, pegar uma tacinha de vinho madeira, sentar assim, ficar cara, é a hora, porque é aí que vem, né, tua calma. Para mim madeira é um vinho de meditação. Eu adoro. Enfim. Eu tenho muito orgulho de poder vender os vinhos da Henriques aqui no Brasil. Assim, o Humberto sempre me dá aulas assim absurdas. Eu adoro aprender com o Humberto. Mas eu acho que também essa questão dos estilos é engraçado, que a gente sempre pensa em Portugal em coisas muito mais pesadas, mas quando a gente pensa no Minho, vinho verde, a gente esquece que o Minho tem vinho tinto. Sim. E a gente esquece que vinho tinto, vinho rosé e espumantes. E a gente esquece que os vinhos tintos de lá são mais ácidos, são mais frescos, tem tanino, mas são vinhos com bastante acidez. E com um leitão, por exemplo, né, com uma carne mais gastronômicos, né, são maravilhosos. Então a gente esquece, né? A gente fala vinho verde, o brasileiro sempre atrela a ideia do vinho branco, mas tem vinhos verdes, né? De todos os estilos o vinho verde faz, né? A região do vinho verde. Dão também com vinhos mais elegantes, né? Jasmim, então, né? Coturriga. Tem muita coisa mais elegante ali feita no Dão hoje em dia. E o Algarve também, pela especulação imobiliária, tem menos hoje produtores lá, mas faz vinhos o Algarve, tem produtores, né, fazendo alguma coisa no Algarve, e tem vinhos interessantes saindo do Algarve, né, tem coisa bem feita saindo do Algarve. Lógico, a especulação imobiliária está atingindo todo mundo em Portugal, isso é fato, porque Portugal é a bola da vez para turismo, para os nômades digitais. Nômades digitais, os europeus das regiões mais frias estão querendo ter casa em Portugal, para, né, nos momentos de inverno, o inverno de Portugal não é tão rigoroso assim. Então, é um país que está sendo ali, e é mais barato também investir em Portugal. É ainda um país barato dentro da Europa na questão imobiliária, né? Então, é um dos grandes problemas que a gente tem em relação à produção de vinhos. Né? E eu vejo uma coisa, voltando um pouquinho na questão de imagem, é que dados agora, tô falando de
Lisboa recebeu, acho que 6, 7 milhões de brasileiros. Então, isso faz com que, cara, tu chega em Lisboa, tu tá 1h30 no Alentejo. Tu tá... em Porto, tu cai dentro do poço nos vinhedos, né, basicamente. Eu não sei também se você foi recente agora para Portugal. É engraçado que os jovens portugueses, eles não querem ficar em Portugal, né? Eles vão todo mundo para fora. É engraçado que os portugueses, eles têm o privilégio de estudar muito. É uma mão de obra muito qualificada, os portugueses. Eles geralmente não têm sotaque, são muito qualificados e vão para outros países europeus, Estados Unidos. Países nórdicos, né? Países nórdicos trabalhar e não ficam no país. Então, mão de obra em Portugal é muito difícil. Hoje em dia, você anda em Portugal, quase toda mão de obra é brasileira, assim, é impressionante, assim, quase todas as questões de trabalho em restaurantes, trabalhos dentro de carros, né, tipo colaborativos, táxis, tudo você vê brasileiros em todo lugar. Eu vejo que o Portugal vai passar por uma transformação cultural muito grande também, porque os portugueses estão convivendo muito mais com brasileiros, os brasileiros estão cada vez vivendo mais em Portugal, e eu acho que também essa mistura de cultura vai impactar também no que o português vai ser lá na frente, né? Isso impacta também no mercado brasileiro, porque eu sempre falava no Iberabinici, a principal ferramenta de promover o vinho brasileiro é no turismo. Exato. Tá? E a pessoa, ela visita uma vinícola em Portugal, ela leva aquele sentimento, né, e traz a mesma coisa. Fui para a Espanha em Priorato. Cara, quero comprar vinho. Eu quero comprar vinho e como vinhos com mais acidez, enfim, cara, para mim é algo que ficou porque eu fui lá no território. É engraçado que o brasileiro vai muito para Portugal, óbvio, visita muito vinícola, mas tem tanta coisa em Portugal para visitar que o enoturismo português, eu vou falar pela Bacalhoa, o grupo Bacalhoa, o brasileiro não é o primeiro grupo que visita mais, ainda são os europeus, mas é o grupo que mais gasta. Isso é interessante, porque quando o brasileiro vai, ele vê um vinho que ele já conhece e quer comprar porque é mais barato. Sim. Então ele é o que mais gasta nas lojas, mas não é o que mais vai, ainda é os europeus. Porque o brasileiro, quando vai também para Portugal, quer ver o bondinho, quer ver isso, quer ver aquilo, e aí talvez não tenha cultura ainda, ele acaba indo nas vinícolas muito mais perto, né? Então você vai para o Porto, fica naquelas da Vila Nova de Gaia ali, que são pertinho da ponte, assim, ir para mais longe é só quem já é um aficionado por vinho, né? Que, óbvio, tem vários que também acabam fazendo esse roteiro, mas acho que ainda tem muito para investir no turismo em Portugal, né? Eu converso muito com o pessoal, o próprio Bernardo do Turismo, a gente fala muito, ele discute muito isso comigo, ele fala, Karene, a gente tem que trabalhar mais o enoturismo para trazer mais gente, para saber mais sobre os vinhos portugueses, e acaba fazendo uma parceria muito sobre regiões e mostrando os vinhos, o que cada região tem, porque a gastronomia é muito forte, mas os vinhos ainda tem que apoiar mais essa questão do turismo. Cara, fala um pouquinho sobre a Bacalhoa, né? Hoje são quantos SKUs vendidos no Brasil? Qual a diversidade de terroirs do grupo? A Bacalhoa é gigante, a gente tem mais de 1.200 hectares próprios em Portugal, ali já indo para 1.400 hectares, são mais de 40 propriedades, mais de 50 castas, né? Tanto autóctones quanto castas internacionais dentro da propriedade. A gente tem vinhos no Douro, que é a Quinta dos Quatro Ventos, a gente tem Dão, Quinta da Garrida, a gente tem Bairrada, que é o Grupo Aliança, com os espumantes da Aliança, com os vinhos da Aliança também, né, os tops da Aliança. A gente tem vinho na Península de Setúbal, que são os nossos clássicos, porque a Quinta da Bacalhau fica em Setúbal e o Palácio da Bacalhau fica lá também. Então, Quinta da Bacalhau Tinto, Palácio da Bacalhau, o próprio Catarina é feito na Península de Setúbal, temos vinhos no Alentejo, Quinta do Carmo, então temos a Beira Interior, que a gente faz o Terra Boa na Beira Interior, então temos vinhos ali um pouquinho em cada região, não em todas, mas estamos expandindo agora para uma outra região também em breve. Lisboa, a gente tem onde fica o Buda Éden, que é a Quinta dos Louridos, a gente fica ali perto de Lisboa também, tem vinhos de Lisboa. Então, é uma gigante. Para o Brasil, a gente importa aí mais de 70 SKUs, mais ou menos. Hoje, a Bacalhau tem 40 importadores
entre 35 e 40 importadores no Brasil, com um portfólio dividido. Então eu tenho uma importadora que faz um trade, que é a Epsi, que trabalha a Catarina, por exemplo, Quinta da Bacalhoa. Eles trabalham um portfólio que é mais direcionado para os restaurantes, para as lojas e empórios. Eu tenho supermercados que importam os nossos vinhos mais famosos de entrada, que é um Casal Mendes, um JP e etc. E a Porto Scali trabalha todas as linhas para pessoa física ou para corporativo, né? Então a gente acaba escolhendo o que a gente vai trabalhar no ano, qual vinho que a gente vai trabalhar, dependendo da marca que precisa mais de apoio de imagem, né? Então, por exemplo, esse ano eu estou trabalhando muito no Quinta do Carmo, que é o meu foco, que é o Alentejo. Eu quero muito que o Alentejo tenha a mesma proporção de imagem do que o Quinta da Bacalhau. O Quinta da Bacalhau já é um vinho muito conhecido no Brasil. Então, esse ano, a Porto Scali está dedicada ao Quinta do Carmo, né? Então, a gente está trabalhando mídia, trabalhando nossos eventos corporativos e tudo que a gente está fazendo esse ano é no Carmo para a gente trabalhar a nossa Alentejo, né? E o Carmo também é distribuído em alguns importadores. A Epsi. A Epsi traz o Carmo. Então, a gente trabalha para também ajudar nessa construção da marca, né? E é muito bacana, né? Como uma empresa que já tem sede no Brasil, trabalha com os exportadores, dá o suporte de sellout, né? Porque, então isso faz com que o próprio importador se sinta muito mais seguro, né? De ter um suporte local. Você sabe que não foi fácil isso, foi uma construção também. No começo, quando que eu decidi fazer isso? Quando no governo da Dilma, no segundo governo, ela mudou a questão do IPI. Antes o IPI era, não sei se você lembra, era centavos na garrafa e depois virou percentual. Quando virou percentual, o jogo começou a complicar essa questão de eu distribuir estadualmente, assim, para eu mandar para todo o estado, e aí veio o ST, veio toda a questão do ICMS-ST, a substituição tributária, o negócio pifou. Então, o volume que eu fazia de bacalhau no Brasil não ia dar mais certo, né? Então, eu cheguei no bacalhau e falei, olha só, ou a gente abre outros importadores e organiza isso, ou a gente não vai conseguir manter a marca, escalar. No começo, os próprios importadores, eles não gostavam muito da ideia, porque, assim, o brasileiro tem muito essa ideia de eu quero ser exclusivo de tudo. Sim. Eu quero ser dono da marca, eu quero ser exclusivo, eu quero ser isso. Eu acredito de verdade que o mercado brasileiro vai ser muito difícil funcionar com exclusividade no futuro. Assim. Eu acho que as pessoas têm que cooperar. Eu acho que, óbvio, né, entregar as marcas e não ter uma organização de preço, uma organização de sellout, uma organização de portfólio, realmente não faz sentido, né? Não dá para entregar uma mesma marca para 3 supermercados dentro de Santa Catarina. Tem que entregar para um só. E ele desenvolveu o trabalho. Tem que entregar para um só no Nordeste, para um só no Centro-Oeste. E dessa forma a gente organizando quebra-cabeça que é o Brasil, mas e não criar concorrência. Se cria concorrência, a gente refaz o plano, repensa. No começo, os importadores eram meio, não quero falar com vocês, a gente não gosta da Porto Scali, eu acho que a Porto Scali só atrapalha, queria falar só com a Bacalhoa, mas ao longo dos anos eles foram vendo o ganho, porque assim, tem um treinamento, a Karine pode ir lá, a pessoa que trabalha na Porto Scali pode ir lá, as pessoas que estão aqui no Brasil podem ir lá rapidinho. Então, quando você também se posiciona mais com foco no B2C, isso dá uma tranquilizada neles. E cria-se também essa questão do portfólio ser organizado. A pessoa começa a ver que o portfólio dela não concorre com o outro, e se tem problema a gente vai tentar resolver, porque esse é o nosso objetivo. E aí também uma marca, uma vez um cliente falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ele estava em Portugal comigo, ele falou, olha, Karine, eu não queria ter teu produto, mas eu sou obrigada a ter. Quando uma marca é consolidada no mercado, ele é obrigado a ter. Porque as pessoas vão pedir a marca. E ele falou, não queria ter o seu produto porque é um saco para mim, porque fulano vende às vezes mais barato e tal, eu tenho que abaixar o preço, às vezes eu não tenho marca, mas eu preciso ter. Porque uma marca consolidada dá sellout garantido, e ele não vai deixar de ter uma marca. E essa questão de preço é um negócio complicado, porque eu vendo um vinho para você para o mesmo preço que eu vendi para o outro, mas o cara quer chamar gente um dia na loja. Ele resolve vender pelo mesmo preço que ele comprou. Um dia só. Por que ele resolve fazer isso? Para gerar tráfego na loja dele. Esse um dia só faz uma confusão no mercado inteiro.
uma confusão, mas quando eu ligo para ele fala, amanhã já não vai estar nisso. Eu só queria que o estrago já foi feito. Só queria que o pessoal comprasse tomate, que o pessoal comprasse requeijão, que o pessoal comprasse a cerveja que estava do lado do vinho, né? Tô nem aí pro vinho. Mas como a marca era forte, o cara vai lá só para comprar a marca e nunca sai com a garrafa do vinho só. O cara traz um pão, traz não sei o quê, leva outra coisa. Então, tem estratégias de cada cliente que a gente precisa sempre estar alinhando. Então, é um trabalho que, se você está dentro do Brasil, é mais fácil de fazer. Uma marca lá em Portugal, ela não consegue. E às vezes nem eles não entendem, cara. Não entendem a legislação, etc. E é uma forma de tropicalizar. E às vezes não querem entender. Não, é melhor, bom, tem meu parceiro brasileiro. É a mesma coisa fazer negócio na China. Exato. Cara, tem que ter um chinês junto, cara, porque não vai. Exato. Não vai. Assim, a Bacalhau está muito feliz com a gente, eu tenho certeza disso. E assim, estão muito próximos, né? O diretor comercial está sempre aqui, a gente sempre faz junto com eles, está sempre tudo alinhado, eles estão sempre à frente do negócio, tudo sai deles. Então, assim, a gente está aqui só dando apoio em tudo que é necessário. Dá suporte. Mas o suporte é necessário, porque sempre dá um BOzinho, sempre tem uma coisinha, sempre uma feira que precisa ser feita, e não dá para do nada comprar uma passagem em Portugal aparecer nessa feira. É isso aí. A gente está aqui para isso, né? Para criar uma marca, para discutir sobre essa marca. Né? Legal. E falando em marca, conta um pouquinho a história desse vinho, que eu acho que a gente falou muito de construir, distribuir, diversidade, né? De mudança, né? do vinho português, mesmo sendo um país tradicional, aqui, primeiro vinho com corte com uma uva internacional, com passagem primeiro uso de barrica, sabe? Então aqui, pô, a gente tem a história. Da mudança e digamos assim, da mais contemporânea do vinho português, né? Catarina eu acho um vinho icônico, porque assim, primeiro é uma nossa majestade, né? Eu sempre falo que quando eu trago a nossa majestade para a mesa, as coisas mudam, né? Apesar de ser um vinho meia gama, ela tem muita história, né? Ele é um vinho que não é um vinho o top premium da Bacalhau, mas é um vinho que entrega muito, né? Ele tem Fernão Pires, Arinto, Chardonnay. Chardonnay passa por barrica nova e batonagem, faz batonagem no vinho. Tem um peso o vinho. A Catarina, esse vinho foi feito, primeira safra em 81, foi lançado em 82, homenagem a Catarina de Bragança, Sim. que foi a rainha tríplice de Portugal, né? Ela era a rainha da Inglaterra, Escócia e Portugal, e ela levou o chá das 5 para a Inglaterra. Então é uma história que os portugueses se orgulham muito, né? Porque a rainha chegou na Inglaterra, não conhecia a corte inglesa e convidava a corte inglesa para tomar um chá, porque quem que tinha um chá? Eram os portugueses que estavam naquela coisa da expansão marítima para o caminho das Índias. Então, eles que tinham o chá. Né? Então, essa questão do chá inglês veio de Portugal, entrando isso na Inglaterra, e hoje é um hábito inglês. Né? Então, é muito interessante como os portugueses eles influenciaram toda a Europa, e um país tão pequeno com tanta história interessante. Né? E uma história que eu gosto muito de contar, Catarina, o atual dono da empresa, né, o majoritário, que é o Joey Berardo, o comendador Joey Berardo, que é um cara extremamente polêmico em Portugal, ele comprou a vinícola por causa desse vinho. Ele viu o nome, viu a história, ficou sabendo da história, era um cara que já tinha feito riquezas no passado, tinha feito riqueza na África do Sul, com diamante, etc., eu adorei a história e resolveu comprar a vinícola, assim, não era envolvido no vinho, não tinha esse envolvimento, hoje a família dele é apaixonada, o filho dele está à frente do negócio, mas ele se apaixonou, o primeiro vinho foi esse, não foi outro, né? Então eu acho que também é um vinho icônico para a empresa e que eu tenho certeza que ele não vai deixar de existir. E eu também acho um assunto muito interessante é que o vinho foi lançado branco e se manteve só ele como branco por muitos anos, né? Então todo mundo fala, o vinho principal é sempre um tinto e tal. E aqui construiu o contrário. Construiu uma marca no vinho branco, né? Então a Catarina sempre foi conhecida pelo vinho branco. O vinho tinto primeiro foi lançado em 2014 e o vinho rosé foi lançado agora, 2020. Então tantos anos a gente sempre teve o Catarina branco, né? Construção com uma marca. Branco. E também eu acho bacana, né? E agora está começando a crescer muito esse segmento no Brasil, né? É a questão de garrafas maiores, né? Enfim, essa de 1,5 litro, enfim. Então é uma forma também de, para presente, para final de ano, para o jantar, o almoço domingo, acho que é um... Primeiro ano que a gente trouxe Magno de Catarina foi o primeiro ano que foi engarrafada também, é exatamente o que você está falando.
um presente, porque às vezes você fala assim, vou comprar um Catarina só, mas um Catarina é um vinho que custa R$100 e poucos, mas eu queria dar uma coisa mais top, mas eu também não queria chegar no Quinta da Bacalhau, que já é um vinho já chegando perto de 400, aí você compra um Catarina Magno, que já faz uma vista, fica bonito, e às vezes você chega num jantar com os amigos, você não quer levar 2 garrafas, você leva uma garrafa Magno, serve todo mundo e faz maior sucesso com a garrafa Isso, Magno. então eu já degustei 2, 3 vezes esse vinho branco no Ostradamus. Ah, que legal. Eles têm lá e já 2 vezes, eu adoro o Ostradamus, sou muito amigo do Jean. Eles fizeram agora aniversário, foi uma super festa, né? E Catarina estava lá, eu sei. Foi a primeira pergunta quando eles foram fazer o aniversário deles, não pode faltar Catarina, porque é em Santa Catarina. Sim. E o vinho Catarina é um dos carros-chefes deles, eles vendem muito lá, e eu adoro o Ostradamus também. Que legal. E, Cá, para a gente seguir aqui no nosso papo, passa aí algumas dicas, né? A gente falou muito sobre construção de imagem, diversidade de terroir, a conexão portuguesa, enfim. Algumas dicas para os empreendedores, né? Lojistas que trabalham também no digital, mas agora a gente está tendo uma migração muito para o físico, não só no físico com uma loja, um showroom, mas a migração para eventos, abrir garrafa, degustação, ou até bares e restaurantes. Como, né, aumentar o sellout e principalmente dar novas opções de vinhos portugueses para o consumidor. No caso da mais opção, tu fideliza ele. A minha dica seria: não tenha medo de arriscar. Eu acho que assim, Portugal, porque às vezes a gente fica muito preso a Alentejo e Douro, né? E eu acho que principalmente o consumidor, ele quer aprender, ele quer saber mais, né? Ele está sedento para aprender, e quando você leva conteúdo, você consegue fazer a venda garantida. Eu sempre falo que, por mais que a gente queira simplificar as coisas, né? O vinho é uma coisa que tem todo o terroir, tem coisas mais complicadas, e se você começa a trazer o conteúdo para ele vai entender e vai trazer para consumir. Então, por exemplo, madeira. Acabei de fazer recentemente um jantar só com vinho madeira, do começo ao fim. É um desafio? É um desafio. É um projeto puxado, porque é só vinho alcoólico, né? Super álcool alto, né? 20%, todos com residualzinho de açúcar, né? Então é puxado, mas foi uma experiência que ninguém nunca esqueceu, né? Então ali a gente conseguiu vender bastante madeira. Vinho do Porto, né? Então você ensinar o que é um vinho vintage, por que um vinho vintage é declarado, contar a história do vintage, o quão único é aquilo, e aí a pessoa, tenho certeza que depois de entender tudo isso, quando ele for presentear alguém, ele vai repetir toda aquela história, né? Contrapor coisas, né? Dão versus Douro. Então eu já fiz vários jantares quando eu coloquei Dão versus Douro. Então eu gosto muito de fazer brigas de regiões, né? Porque eu acho que as pessoas engajam com brigas, né? Porque eu sou do Alentejo, eu sou do Douro. Então quando a gente engaja brigas das regiões, acho que as pessoas também começam a ver que time que elas fazem parte. E o brasileiro tem muita questão, né? Essa coisa da competitividade. Então vamos fazer um jantar do Alentejo versus o Douro, né? Então coloca um branco Alentejo, um branco Douro, para as pessoas entenderem as diferenças dos estilos dos vinhos, né? Então eu acho que essas diquinhas que faz com que você consiga vender mais, e porque eu sinto muito que a pessoa que compra vinho português, ela acha categoria Portugal. A partir do momento que ela entende o que é Alentejo, o que é Dão, o que é Douro, ela consegue comprar com mais facilidade. Então essa é a minha dica. Boa, então principalmente, né, levar diversidade, eventos, gente, né? Abrir garrafa é a principal estratégia para venda de vinho, e principalmente, né, para fidelizar esse cliente hoje em dia, eu friso muito, sim, então o meus mentorandos é desenvolver esses, porque quando o cliente entra no vinho, ele vai buscar conhecimento. E hoje as pessoas gostam de socializar, elas querem experiências, né, gastronômicas, e tu faz muito, né, corporativo. Total. Né, e isso funciona muito, né, eu acho que com esse intuito de estar levando cada vez mais experiência para o cliente, né? Então, experiência parece ser um clichêzinho, mas no vinho, gente, tem a safra, tem a história por trás, e é o momento que tu tem para se conectar. Né? Então, se conectar com o cliente ele tá sentado com taças, e não de uma forma muito professora, sabe? Tu levar informações de uma forma homeopática para esse cliente, para ele interagir, ter o maior devido conhecimento, e principalmente, tendo o maior devido consciente, ele gasta mais. Que a gente falou, fez um flightzinho de jantar só com vinho do Porto,
a pessoa acha estranho, mas foi lá e vendeu um monte. Por quê? É uma experiência única que ela teve. E ele quer replicar a experiência, né? Ele quer replicar. E no fim do dia, vinho, tem um sócio meu aí que diz que vinho é um castelo engarrafado. Né? Então, você engarrafa um castelo e tem que contar que castelo é esse. Você tem que descrever esse castelo, né? E é aí que você vai comprar, né? Muito bom. Pessoal, quero mais uma vez, Cá, obrigada. Agradecer pela participação. Tivemos uma super aula aqui, muitas dicas, né? Então, ter a oportunidade de a gente estar trocando experiência, certamente vai voltar em outras oportunidades. A próxima vamos falar sobre fortificados, que é um tema maravilhoso. E, pessoal, não deixem aí de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo, fazer algumas perguntas. Antes, por favor, cara, CPF, endereço, o Instagram, te apresenta o nome da empresa também, né? Se quem quer tá buscando os vinhos da Bacalhau, ela pode direcionar direto o importador, o distribuidor. Cá, por favor. Bom, gente, foi um prazer estar aqui hoje, né? Meu Instagram é Cavilela, Portos Cali Vinhos. Vocês podem me mandar mensagem lá no Instagram que tá tudo certo e a gente vai conversando. Foi muito bom estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Legal. Então, pessoal, não deixe seu like, seguir o canal. Toda quinta-feira a gente está aqui com empreendedores, com o intuito de estar levando ferramentas e vamos lá no mundo nesse mundo que é maravilhoso. Um brinde. Saúde. Valeu!